Gente, vocês me desculpem, é que faltou luz, aí deu um pingo de falta de luz, e como eu sou muito burra para essas coisas, eu não sei gravar isso sem que esteja conectado. Enfim, comendo uma balinha, porque eu gosto muito de comer uma balinha enquanto falo. Continuando, então, com a Eurídice. Vai ficar chato eu comendo essa bala, né? Agora já comecei, vou até o fim. Bom, então a Eurídice renova, dá um ar novo. Renovar é uma palavra interessante, foi a que eu acabei de usar agora. Renovar é inovar em cima daquilo que já foi novo. Isso é renovar. O prefixo re, né? Significa basicamente isso. Então, ela renova a concepção de verso, respeitando o verso, não destruindo o verso. Enfim, isso seria conversa para muitas aulas. Mas a poesia dela passa por um sentido assim aparentemente difícil, parece que há uma antipatia do leitor, sei lá, muito provocado pelos críticos isso, eu acho, né? Mas até por causa das declarações que ela fazia. Ela, por exemplo, ela dizia que ela era adepta da inspiração. Ora, isso os poetas românticos também falavam. E daí fica essa impressão, né? Essa coisa extremamente equivocada de que o poeta, quando escreve um poema, está submetido a uma intensa inspiração, e ali ele escreve e tal, e acabou-se, aquilo ficou uma maravilha. Bem, conforme eu já disse isso para vocês em outros momentos, isso é a catatonia, é um problema psiquiátrico, em que a pessoa fica fora de si, etc, etc, e tal. Não vou entrar nas questões psiquiátricas, mas a inspiração, que é outro tema que a gente já mais ou menos vem falando, é algo que pode ser relacionado a uma intensa emoção, a uma intensa sensação ou premência de pensar em forma de palavras para escrever poesia. Mas isso tudo é carregado, a inspiração é carregada de sentimentos nem sempre pacíficos, mas muitas vezes conflitantes, que é a emoção. É uma emoção muito forte. Sobre o quê? Sei lá, eu. Depende de cada um. Depende do momento, depende da situação, né? Depende do indivíduo, do poeta. Passado esse momento, é preciso traduzir isso. Essa intensa emoção, que tem a ver não só com sentimentos, mas também com a organização textual. Vocês fazem disciplinas de língua e linguística, então vocês sabem muito bem o que significa uma organização textual. É muito fácil, mais ou menos, né? Mas se vocês pensam nessa chamada organização textual tradicional da gramática, é relativamente fácil. Não que seja, mas é relativamente fácil. Se vocês pensam em escrever por exemplo, vocês pensam em escrever um texto, vocês terão de escrever um texto de formato ensaístico, etc. Vocês precisam de organização textual. E essa organização, também chamada de sintaxe, e essa organização textual tem que dar a medida exata do pensamento de vocês. Muito que bem. Agora, vocês imaginem organizar um texto
fruto de uma intensa emoção, não quer que seja emoção, mas fruto de uma intensa emoção, e que, além de tudo, se torne belo, que não se torne direto, o que tem que ser mediado pelas que a gente chama de imagens poéticas, mas vocês também podem chamar de metáforas, metonímias, sinédoques e companhia limitada, durante uma grande emoção. Vocês certamente já tiveram grandes emoções fortes, emoções extremamente positivas, boas, agradáveis, e também emoções muito fortes, extremamente doloridas, que machucam, que doem, sei lá, gente, qualquer tipo de emoção. Na vigência da emoção, vocês conseguem usar a razão, porque a organização textual é um exercício da razão. Vocês conseguem fazer isso? Razão e emoção são opostos. Eles não são paralelos. Os paralelos jamais se encontram, mas eles são opostos. Então, essa conversa da Eurídice, que tem a ver com o romantismo, que tem a ver com uma parte do modernismo, que tem a ver com... Ela dizia isso, que ela fazia poesia que era pura inspiração, ela só acreditava na inspiração, dando a entender isso, né? Esse sentido catatônico, né? Da pessoa que sai do ar e fica escrevendo. Bem, então a poesia não é escrita assim, nem por aqueles que dizem que a fazem assim. Ela é o exercício da razão, ela é a organização de texto, ela organiza, a poesia é organizada textualmente. Então, no momento que ela diz isso, ela está brincando, né? Ou brincando com a crítica daquele momento, da crítica literária daquele momento. Por outro lado, a gente percebe que quando ela usa esse termo, ela está falando da espontaneidade. E por que ela está querendo se referir à espontaneidade na poesia? Porque nesse momento em que ela escreve, já aconteceu tanta coisa, em termos de poesia, em termos de literatura, muitos movimentos, muitas coisas revolucionárias. No início do século XX, com o simbolismo, o parnasianismo nem tanto, mas o simbolismo era uma coisa assim louquíssima. Hoje nem tanto, mas ninguém entendia muito bem aquilo. Depois veio a Semana de Arte Moderna com o modernismo, que também implodiu padrões e tal, e muitas invencionices, e muitas coisas boas, muitas coisas que não deram muito certo, e assim foi indo, até que chega o momento dela escrever, e já parece que há uma certa saturação de novidades, de invencionices, né? Já se falou de tudo, já se fez de tudo, parece que não tem mais por onde correr. Sempre tem. Mas parecia que não tinha. Então, a Eurídice vai nesse caminho, assim, né? A gente percebe a poesia dela indo nesse caminho. Quanto mais ainda quando a gente lê a poesia nessa organização temporal dos primeiros poemas, primeiros livros, etc. A gente percebe esse percurso que ela faz. Então, disso que ela fala, que ela é a poeta de inspiração, ela acredita na inspiração, não é essa inspiração no sentido tradicional desse termo que eu mencionei antes para vocês, da catatonia, mas da espontaneidade do novo. Isso é filosofia, gente. De buscar o novo, de buscar a renovação, que eu falei para vocês antes, né? E, nesse sentido, ela vai dar prioridade à palavra, o sentido da palavra. A palavra, vocábulo. E vai trabalhar muito com isso. Bom,
E aí, então, ela passa a ser conhecida como uma poeta antilírica. Vocês vejam que ela que fala da inspiração e ela começa sendo entendida como uma poeta do antilirismo. O que é o lirismo? O lirismo em língua portuguesa é muito associado à poesia camoniana, de Camões, que vocês têm que ler, porque é muito boa. Então, e esse lirismo em língua portuguesa está muito atrelado também à subjetividade do sujeito presente no poema. Nesse início do século XX, aí pelos anos 30, 40, por aí, vocês têm um grande lírico na poesia brasileira, grande em vários sentidos, né? Grande em produção, grande em fama e grande também em realizações, que foi Vinícius de Moraes. Vocês devem conhecer talvez pela música, mas ele é um grande poeta e que trabalhou muito bem também dentro da música. Ele é um grande lírico. Drummond, por exemplo, é também conhecido como um antilírico. Um outro grande lírico padrão, que serve de padrão, né? Manuel Bandeira. Então, ela é taxada de antilírica. E, por isso, se pensa que a poesia dela é muito áspera, muito difícil, muito hermética, só para os iniciados, etc., etc. e tal. A crítica faz isso, né? O consumo a produção da crítica literária leva, muitas vezes, a esse entendimento, que eu acho que é um grande equívoco. Bom, daí ela é conhecida por isso. Eu não sei se eu vou ler alguns poemas para vocês agora, eu acho que eu vou ler depois. E ela também faz uma espécie de crítica, embora não fosse de profissão dela, né? Ela vai dizer que, muitas vezes, essas invencionices, esses exageros vocabular, esses jogos de palavras, etc., que está em excesso nos textos, tal, ela vai chamar de barroquismo, no sentido negativo, né? Então, parece que falta para ela, segundo ela, um senso crítico maior por parte dos poetas. Eu, particularmente, acho que esse barroquismo a que ela se refere nos anos 70, por aí, 70, 80, bem naquela época da contracultura, né, dessa poesia da Ana Cristina César e Cacaso e não sei o que e tal, o que ela vai dizer, o excesso, né, os barroquismos, não barroco, mas barroquismo no sentido pejorativo, eu acho que é o que está acontecendo atualmente também, né? Tem muita gente aí querendo demonstrar destreza poética, né? Sabem construir metáforas e não sei o que, e perde o essencial, né? A poesia. Enfim, isso também é papo gordo. Bom, o que mais que eu queria falar para vocês dela? Acho que eu já falei. Eu estou com algumas anotações que eu queria falar para vocês. Eu acho que é basicamente isso. Estou mastigando a bala. Muito boa, por sinal. Bom, há muito que se falar sobre a poesia da Aurélio, sem sombra de dúvida. Não se deixem levar por essa ideia de que ela é uma poeta difícil, porque é uma poeta filósofa, que vai fazer filosofia na sua poesia. Se a gente pensar no significado da palavra filosofia, para que existe filosofia, como começa a filosofia, especialmente no Ocidente, todos os poetas são filósofos, porque nos levam a pensar, não simplesmente pensar, mas a refletir, que é diferente de um pensamento simples, né?
A reflexão é um pensamento crítico, em que a gente se coloca em situação de contradições, né, ou possíveis contradições, melhor dizendo, contraditórios, que é significa outra coisa, pelo menos para o ambiente da filosofia. Então, a poesia nos faz pensar, ou deveria, a partir das emoções que nos provoca, ela nos faz pensar. E, ao nos fazer pensar, isso significa que há um sentido filosófico. Um exemplo clássico disso que eu estou falando para vocês é o poeta Manuel de Barros. O Manuel, ele está, onde é que ele está? Onde é que está o Manuel? Aqui. Tem um livro a esmo, na verdade, o primeiro volume do Manuel de Barros. Isso aqui é um livro, e eu vou abrir aqui para vocês. Tá? O livro é uma caixa. Memórias inventadas. Aí a gente tira o livro da caixa, aqui o livro, e a gente abre o livro e vê que o livro é feito de papéis soltos. E a gente vai... Bom, esse aqui é um livro de poesia, mas em forma narrativa e de teor autobiográfico, que ele brinca com isso. Esse aqui não, até vale, claro, porque faz parte da poesia dele. Mas vocês vejam, isso é forma. Ele vem numa caixa. Isso é invenção do Manuel? Não. Isso é invenção da chamada poesia marginal. Dos anos finalzinho de 60, início 70, até os anos 80. Isso, por exemplo, havia poeta... Porto Alegre foi um centro muito forte, irradiador dessa... Desculpe, meu celular. Que o funcionário está fazendo trabalho de campo, né? Com as vacas, etc. Bom, tá, isso não interessa para vocês. Então, Porto Alegre foi, nos anos 70, 80, foi um centro muito forte, irradiador dessas inovações no mercado editorial. Isso aqui é uma inovação no mercado editorial, convenhamos, né? O livro não é um livro, é uma caixa com papéis, né, que são organizados e tal. Tá, mas o que eu queria falar do Manuel não era isso, né? Perdi o fio da meada. Hoje, com esse tempo de chuva que não chove, não chove, chove, não chove, estou bem assim. Bom, tá, mas o que interessa é que a poesia da Eurídice, sim, é por causa da filosofia, né? Manuel de Barros, por exemplo, é um poeta que vai deslocar as palavras do seu sentido original e vai dar, claro, toda poesia faz isso, mas o Manuel de Barros vai tratar com uma coisa inusitada, com um significado impensado para tal questão. E isso é filosofia, porque ele nos faz pensar. Às vezes ele junta A com B e a gente diz, mas como? O que isso significa? Esse é o trabalho do leitor. Então, volto a dizer para vocês, não existe a boa poesia sem o bom leitor. A poesia existe se existe leitor. Se não existe leitor, não existe. Então, essa relação é muito intrínseca, né? Bom, esse é um argumento principal da filosofia do Bachelard, do qual eu já falei um pouquinho para vocês, né? A imagem poética só se realiza, só tem vida quando alguém lê. E, ao ler, se deixa permear pelas emoções que aquelas palavras, naquela sintaxe, naquela organização textual específica e única, é capaz de provocar na gente. Então, a poesia é perigosa por causa disso. De todos os gêneros literários,
talvez a poesia seja o mais, na verdade todos eles, né? Mas a poesia, ela é a mais subversiva na medida em que ela, muitas vezes, é silenciosa, e ela atinge um leitor, e esse leitor vai ficar remoendo isso ao longo do tempo. E assim se dá esse processo de conhecimento do mundo, às vezes de reconhecimento do mundo. Então, a poesia nos traz o mundo, né? Bom, uma outra coisa que eu falei agora, que eu tinha que dizer para vocês, a poesia da Eurídice, diferentemente de outros, por exemplo, que eu li para vocês, a Pantera, né, da Suave Pantera, sei lá o que mais eu li aí para vocês, suporta muito bem, esses poemas suportam muito bem a leitura, são feitos, às vezes, até para serem lidos. Mas a poesia da Eurídice não é muito oralizável, né? Ela é mais para ser lida no silêncio, ou a leitura silenciosa, porque ela também tem a composição espacial, né? E isso é importante. Ou seja, o espaço das palavras no espaço da página. Ela não chega a trabalhar exatamente como concretismo, mas ela usa algumas questões dos poetas concretistas, pelo menos o início deles, e talvez alguma coisa de Ferreira Goulart, que é já mais para o fim do concretismo, mas que dá um pulo, né, conteudístico, como eles falavam, Ferreira Goulart. E a Eurídice eu ia dizer exigir, né, mas vai pedir que o leitor faça a sua leitura silenciosa e também observando o poema, olhando o poema, olhar o poema, não ler o poema, ainda não ler o poema, mas olhar o poema na página escrita. E aí vocês vão ver como uma coisa se comporta. Então, vocês têm aí esses textos, esses poemas que eu mandei para vocês, aí no AVA, não sei o nome que eu botei, mas acho que alguns poemas da Eurídice, sei lá. E eu fiz, copiei tal e qual, aparece na edição completa, respeitando pontuação, eles quase não têm pontuação, sinais de pontuação, maiormente são os pontos finais. Alguma outra vírgula, mas no mais ela não usa muito esse recurso da pontuação. Ou seja, ela deixa bastante livre, né, para a leitura. Ela vai usar uma marca interessante na feitura de versos, né? Normalmente, quando se escreve verso, a primeira letra é grafada com maiúsculas, né? Na Eurídice, isso é uma coisa também que ela traz lá do modernismo, né? Na Eurídice, desculpem, na Eurídice é outra pessoa. Na Eurídice, ela vai usar a letra maiúscula quando começa um verso depois de um ponto final. E os versos dela, na sequência, estão todos em letra minúscula. E se me escapou alguma coisa, vocês me perdoem, mas eu procurei obedecer essa marcação textual dela. Isso tem importância, e muito, porque isso é forma. E a forma do poema foi feita assim. Então, é assim que o poema tem que ser transmitido, né? Porque o poema é forma e conteúdo, ou conteúdo e forma. Isso tudo tem sentido. Vocês vão ver que alguns poemas têm uma quebra no verso. Tem um verso, tereré, tereré, uma palavrinha lá qualquer, que vai exigir um complemento, tá, e ela vai botar no verso seguinte, mas não no início do parágrafo, né? Não no início da linha, vai lá para o final da linha. Isso tem um sentido, isso tem uma repercussão significativa muito forte. Então, eu procurei digitar de maneira que ficasse exatamente
ao original, isso é muito importante. Então, eu gostaria muito que vocês lessem, façam essa leitura silenciosa, façam anotações sobre as quais a gente pode conversar amanhã, e usufruam da Eurídice. Esqueçam essa coisa da poeta difícil, isso é bobagem, né? Isso é muita bobagem, mas vocês observem as coisas sobre as quais ela fala e da maneira como ela fala, e principalmente o apreço dela pela palavra poética, o respeito pela palavra. Ela faz determinados jogos com as palavras, isso é muito interessante. Então tá, gente, eu vou fazer, eu acho que um podcast para ler os poemas, que não é o ideal, né? O ideal é cada um de vocês ler os poemas, e talvez eu faça alguns comentários, tá bom? Beijinhos.